A paz do Senhor a todos. Peço a você que abra a sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19 a seguir. Carta de Tiago, pode se assentar. Carta de Tiago, capítulo de número 1, verso 19 em diante, diz assim: Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? A palavra religião, ela significa, no grego, ela tem o nome de religare, ou seja, ela significa que ela liga o homem a Deus. Através desta ligação, o homem passa a ter acesso com Deus. E Jesus faz isso por nós da melhor forma possível. Após Jesus chegar, nascer de uma forma miraculosa, Jesus passa a crescer e aprender do conhecimento de Deus. Ele, como toda criança, deveria ser ensinado em cada dia o caminho que ele deveria andar. Ele passa pelo mesmo processo que todas as pessoas que ali estavam junto com ele em Jerusalém, com todas as crianças passavam, até chegar ao ponto onde ele começaria o seu ministério. Do seu ministério, ele faz curas, milagres, ele liberta pessoas e ele nos ensina o caminho que ele deve andar. Após ser morto, ele ressuscita ao terceiro dia, o véu do templo se rasga, e a partir desse momento, da sua morte, da sua ressurreição, desse véu do templo sendo rasgado, nós somos novamente ligados com Deus. Porque o Espírito de Deus, mais à frente, ele viria sobre nós, e a partir disso, nós teríamos livre acesso ao Pai através desse véu rasgado. O Espírito Santo passa a nos conduzir, o Espírito Santo passa a nos ensinar, o Espírito Santo passa a trazer o consolo nos momentos de aflição. Outrora, antigamente, os homens precisavam de um profeta para ouvir qual era a voz de Deus, qual era o castigo de Deus, qual era o propósito de Deus, qual era a vontade de Deus para o seu povo. A partir do momento que esse véu passa a ser rasgado, o homem passa a ter intimidade com Deus, ele passa a ter contato com Deus, e através disso, ele torna-se novamente ligado com Deus. Em Romanos vai dizer que o homem que antes era inimigo, agora ele passa a ser amigo de Deus novamente. O sacrifício de Deus, de Jesus, religa o ser humano a Deus, tirando essa inimizade do homem para com Deus. Mas essa inimizade, ela só pode ser cumprida de fato se nós vivermos aquilo que as Escrituras nos dizem.
Se nós não andarmos segundo aquilo que Deus nos ensina, daquilo que a Bíblia nos ensina, nós estaremos automaticamente afastados dos propósitos de Deus. Tiago começa mostrando essa carta e esse propósito falando sobre tribulações. Que na tribulação nós devemos nos alegrar, porque essa tribulação nos aproximará mais de Deus. Nós estaremos mais ligados, mais próximos do Senhor. E não somente isso, nós devemos buscar sabedoria em Deus para que nós possamos passar por essas tribulações, para passar por essas dificuldades que a vida irá nos oferecer no decorrer dos dias. E dentro de tudo isso, nós só conseguiremos se nós estivermos totalmente aprofundados em Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não entendermos que Deus é um homem pessoal, Ele é pessoa, o Espírito Santo está aqui, Ele é mais real que o chão que nós pisamos, nós não conseguiremos entender de fato o propósito de Deus. Por isso, a vida do cristão deve ser todos os dias analisar o que Deus está falando com ele e aplicar tudo isso dentro do seu coração. Ele deve olhar para a palavra não somente como um livro qualquer, mas ele deve olhar para a palavra como um livro que vai transformar a sua vida. Por isso ele começa dizendo assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz justiça de Deus. O que Tiago começa nos mostrando é que todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseado no calor do nosso momento, nós iremos produzir algo que não agrada a Deus, que não produzirá a justiça de Deus, porque a ira, em vez de trazer o homem para mais próximo de Deus, ele afasta o homem de Deus. No começo do capítulo, eu volto a repetir, Tiago fala sobre sabedoria, sabedoria vinda de Deus. Como nós podemos obter essa sabedoria vinda de Deus, se nós não consultarmos Ele diante das piores situações que a vida irá nos oferecer? Vocês sabem dessas coisas. Ele nos mostra isso, que nós compreendemos. Eu estava ministrando para os jovens no sábado, dizendo para eles o seguinte: todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é pecado e o que não é pecado. Todo mundo, por mais leigo que seja da palavra de Deus, consegue identificar os nossos atos de erro. E quando a ira, ela domina o nosso ser, e nós agimos de forma precipitada, sem a direção de Deus, nós não estamos produzindo a justiça de Deus. E Ele nos diz: vocês sabem essas coisas, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ou seja, o crente, aquele que ouve a palavra de Deus, que se relaciona com Deus, ele tem que estar a postos, pronto para ter muito mais um plano de ouvir as pessoas do que de simplesmente falar. Porque quando nós damos ouvido àquilo que as pessoas têm, enquanto elas falam, nós automaticamente estamos procurando ou buscando o melhor conselho, a melhor resposta. Nós estamos buscando qual é a melhor solução, por pior que seja o confronto. Às vezes as pessoas irão nos afligir, irão nos afrontar, irão nos humilhar. A reação do verdadeiro cristão é de fato buscar algo que venha produzir a justiça de Deus. Por isso ele diz: estejam prontos para ouvir, mas deixe para mais depois para você falar. E deixe para mais depois para você ficar irado. Porque se você ouvir e deixar para depois para você falar, emitir determinadas opiniões em determinadas situações, por mais que aquilo gere ira no seu coração, o calor do momento não falará mais alto por você. O cristão é convidado a olhar para dentro de si e se enxergar diante de tudo isso. Muitas pessoas olham e dizem assim: ah, esse é o meu temperamento, eu sou explosivo, é o meu jeito. E aí? Os outros não são obrigados a estar dessa forma. E nem Deus, acima de tudo, é obrigado a aceitar os nossos erros,
por causa de nosso temperamento. O que controla temperamento ou natureza, qualquer coisa que seja, é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Por pior que seja a afronta que nós enfrentamos, quando nós revidamos na mesma altura, nós perdemos o nosso direito. Em um livro intitulado O que elas mais querem é amor e o que eles mais querem é respeito, o autor conta que certa vez, depois de muitos anos de casado, ele esquece o dia do aniversário da esposa dele, e ao chegar em casa, ele vê aquela situação, se lembra naquele momento, pede desculpa para ela, mas no mesmo momento ela o ataca com muitas palavras ofensivas. Ele esperou a sua esposa acabar de falar tudo aquilo que ela precisava, que ela estava engasgada, e ele simplesmente disse para ela: você perdeu todo o seu direito, porque eu reconheci o meu erro e te pedi perdão por aquilo que eu havia feito de errado. Ou seja, a ira tira de nós o nosso direito. E Tiago vem nos mostrando que esses homens, por mais severa que fossem as tribulações que eles estivessem passando, eles não poderiam cair diante da armadilha que muitas vezes o diabo coloca. Eles não poderiam cair diante das tentações, eles não poderiam dar vazão à carne, porque eles deveriam estar no Espírito. Aí ele nos diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ele volta a dizer: deixe de lado a impureza e o acúmulo de maldade. Tiago reconhece que dentro do ser humano existe uma natureza pecaminosa, algo que a palavra pecado, nesse sentido, traz uma verdade muito clara, algo que ofende a Deus. A palavra pecado significa ofensa contra Deus. Ele diz: deixe toda a pureza e acúmulo de maldade. Mas como que vocês irão vencer tudo isso? Como que vocês irão passar por tudo isso? Apenas de uma forma: acolhendo com mansidão a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a nos dizer, ouvindo o que o Senhor tem a nos falar diante das adversidades. Ou seja, eu volto a repetir o que eu já tenho dito aqui na igreja há algum tempo: a Bíblia não foi feita simplesmente para ser lida. A Bíblia foi feita para que nós possamos ler e meditar naquilo que ela está dizendo. Hernandes Dias Lopes vai dizer que as pessoas, elas têm muitas vezes o hábito de ler a Bíblia simplesmente por ler. Outras nem leem a palavra de Deus, e outras ainda assim leem essa palavra e trazem essa palavra para dentro do seu coração. Quando nós estamos dispostos a deixar a impureza do acúmulo de maldade que dentro de nós de lado, nós acolhemos a palavra de Deus dentro de nós, significa que eu estou gastando tempo de qualidade, eu estou tendo tempo para me meditar na palavra de Deus. Eu quero que você reflita em algo muito importante. Analise daqui a 50 anos, se você já tiver morrido, o tempo que você gasta trabalhando, se dedicando no seu trabalho, o tempo que você gasta nas redes sociais, o tempo que você gasta fazendo coisas que não vão trazer edificação para você, às vezes lá na frente vai trazer um resultado muito mal para você, porque você não teve como gastar tempo naquilo que é mais importante. Não, eu vou ler a Bíblia aqui, porque eu preciso ler, porque se eu não ler eu estou errado. Não, ninguém senta para conversar com você, e quando você começa a falar, simplesmente: não, eu não posso te ouvir aqui agora não, porque eu tenho que ir.
Quando nós lemos a Bíblia dessa forma e não trazemos ela como verdade para o nosso coração, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho tempo, olha, vai falando aí que eu vou te escutando enquanto eu estou andando. Pensamos no investimento agora, do que nós iremos colher no futuro. Não adianta, a Bíblia nos diz: a fé sem obras, ela é morta. E Ele vai nos dizer que só tem uma forma de ter fé em nosso coração, porque a fé, ela vem pela palavra de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso Tiago, no verso 22, diz assim: sejam praticantes e não somente ouvintes, porque se vocês estão agindo dessa forma, vocês estão enganando a si mesmo. Aqueles homens estavam debaixo de perseguição, aqueles homens estavam com os sacerdotes, a religião judaica em cima deles, buscando prendê-los. O Império Romano estava em cima deles, mandando com que eles negassem a Cristo. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante do perigo iminente da morte, eles deveriam permanecer puros. Eles deveriam deixar aquilo que era o acúmulo de maldade de lado, porque não importa qual seja a circunstância que nós estamos vivendo ou que nós iremos viver, se nós estivermos em Cristo, se o viver é Cristo, morrer é lucro. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Não importa se eles iriam sofrer açoites, não importa se eles iriam morrer, se eles seriam presos, não importa se eles iriam passar qualquer dificuldade que fosse, eles deveriam ser praticantes da palavra de Deus, porque senão eles estariam enganando a eles mesmos. A palavra de Deus é o que gera fé em nosso coração, mas não é simplesmente ouvir aquilo que ela tem a dizer e pronto. É olhar para essa palavra e perguntar para nós: o que Deus tem falado comigo, o que eu devo fazer a respeito. Nós precisamos praticar essa palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O espelho naquela época não era como os espelhos de hoje, onde você olha e você vê automaticamente a sua figura. O espelho de antigamente era sobre um material de aço ou de ferro, se eu não me engano. E ali as pessoas se viam, mas se viam de forma fosca. Elas não conseguiam guardar aquele momento. Elas olhavam, não conseguiam ver em si e logo saíam. É dessa forma que a palavra está nos dizendo, que aquele que simplesmente ouve a palavra de Deus e não pratica, é como se ele fosse lá, olhasse no espelho, visse que estava tudo bem com ele e pronto, ia embora. Ele nem se lembra como que foi que ele fez todo o processo. Ele nem olha para dentro de si para saber como ele tem estado. Você, quando olha dentro do espelho, o que você enxerga? No espelho de hoje, quando você chega diante do espelho para você se maquiar ou pentear um cabelo ou algo desse tipo, você olha a sua aparência externa, você olha aquilo que o seu corpo físico tem mostrado, mas você não para, horas nenhuma, para refletir como tem estado o seu coração, como tem sido as suas atitudes. Por isso Tiago está nos ensinando: sejam praticantes, para que vocês não sejam enganados por vocês mesmos. Parem de olhar para o espelho, olhar para a sua vida material, para a sua vida natural, e comece a olhar as suas atitudes, porque talvez você está dentro da igreja há anos e mais anos, e o que resta dentro de você é apenas acúmulo de maldade. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia. Escute-a. Hoje os aplicativos, eles trazem a Bíblia narrada. Hoje não existe desculpa. Se antes não existia, hoje muito menos. Se Jesus voltar e falar assim: por que você não quis ler o que eu tinha para te dizer? Não, porque eu não sabia ler. Não, mas você podia ouvir.
nós seremos muito mais julgados. A Reforma Protestante, em 1517, ela se dá quando um homem começa a olhar para dentro de si e começa a não achar paz dentro do seu coração, entendendo que talvez ele não merecesse a salvação, e de fato não merecia. A partir disso ele começa a ler a palavra de Deus, e um versículo de Romanos ele entende que o justo viverá pela fé. Se nós viveremos pela fé, porque nós só somos justos por causa do sacrifício de Jesus, como nós podemos obter essa fé? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Esse homem passa a pregar a palavra de Deus, confronta toda a sua igreja, confronta todos aqueles que ali estavam, e de repente ele começa a buscar alternativas para poder trazer essa palavra impressa. Hoje a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. Todas as pessoas têm Bíblia dentro de casa, mas infelizmente essas Bíblias estão fechadas, ou elas estão sendo lidas simplesmente por um ritual, e não deve ser um ritual. Isso aqui é a voz de Deus para as nossas vidas. É ela que trará confiança nos momentos de dificuldade. É ela que trará para nós a resposta, onde ninguém pode nos dar resposta. Passamos a nos esquecer de sonhos, passamos a nos esquecer de profetas, e vamos buscar a palavra de Deus, que ela é a verdade que vai transformar a nossa vida. O Senhor não está preocupado com o que nós iremos viver daqui 5, 10 anos, mas Ele está preocupado com o que nós iremos viver na eternidade. Que possamos deixar o dia de amanhã com o seu próprio mal, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Nós precisamos nos atentar e começar a olhar para dentro de nós. Sabe o que eu acho mais? Toda vez, uma das coisas mais lindas que eu já estudei foi entender que a Bíblia, ela é a voz de Deus. E se ela é a voz de Deus, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E o próprio Salmo 105 nos diz, 119, verso 105 nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia, ela ilumina quem nós somos. Ela ilumina quem nós somos. Ela olha, ela clareia em meio à escuridão do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, nos mostrando quem nós somos. Aí, quando nós reconhecemos quem nós somos, nós dizemos: Senhor, de fato, eu sou um miserável pecador e careço da tua glória. Eu preciso de ti, tira de mim toda maldade, toda impiedade. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar sobre os nossos corações. E eu continuo nessa busca de ouvir a palavra de Deus. Eu continuo nessa busca de saber o que Deus tem me dito, o que Ele quer de mim, para que eu possa viver da melhor forma possível. Gente, eu confesso para vocês que eu sou muito grato a Deus, pela nossa escola bíblica. A escola bíblica tem dado média de 80 a 100 pessoas, todos os domingos, mas é inevitável ver o quanto as pessoas deixam de lado aquilo que são a prioridade da sua vida. Nós vemos séries e mais séries na televisão, nós passamos o dia, mas nós não conseguimos parar para ver uma mensagem sequer da palavra de Deus. E nós queremos receber de Deus as bênçãos do Senhor. Nós queremos estar no céu com Ele, sem ao menos o conhecer. Se hoje que está tudo bem, as portas estão abertas, as coisas estão caminhando ligeiramente bem, nós não estamos buscando, através da liberdade que nós temos, conhecer a Deus. Imagina se o negócio começar a complicar. Imagina se começarem a ditar o que nós podemos e não podemos fazer.
Imagina se o cerco apertar. Quem pode, vai tirar o visto, vai entrar dentro do avião e vai vazar. E vai ficar aqui quem, né? E aí a taca vai chiar. E aí nós vamos ver, de fato, quem é e quem não é. Já está cheio ali, viu? Já está cheio. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, ou esse será muito feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Ou seja, somente para aqueles que entenderem para essa lei de Deus, não a lei que prendia o ser humano, não somente a lei que apontava o dedo para o ser humano, que servia como um aio, ou seja, como um ferrão, que acusava o ser humano, mas para a lei da liberdade, em que Cristo nos chamou. Se nós nos atentarmos para essa perfeita lei, essa lei da liberdade, e nessa lei nós perseverarmos, praticando, aí sim nós seremos felizes. Em tudo que nós fizermos, nós seremos felizes, porque as coisas, elas passarão a ter sentido somente se Cristo estiver em cada uma delas. Somente se as nossas decisões estiverem diante delas. Por isso, nós devemos deixar a ira de lado. Por isso, nós devemos deixar tudo aquilo que nos conduz a viver longe dele de lado. Por isso você deve analisar a palavra de Deus, você deve trazer ela para o seu coração, e aí o Senhor vai te mostrar qual é a verdadeira religião. Como de fato nós podemos nos ligar a Ele, como nós seremos ligados nele, como nós seremos enxertados na videira que é Cristo. E ele encerra dizendo assim: a religião pura, ou seja, aquilo que liga o homem a Deus de forma pura e sem mácula, ou seja, sem coisas que nos conduzem ao mal, para com o nosso Deus e Pai é esta: é de fato nós olharmos tudo aquilo que nós temos e sabemos que aquilo Deus tem nos dado para administrar, para ajudar os que não têm, e as viúvas das suas aflições, e guardar incontaminado do mundo. 1 João diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo, que tem prazer nas coisas do mundo, ele não consegue viver o propósito de Deus. Nós precisamos nos esquecer, às vezes, que da instituição, e começarmos a entender a nossa vida com Deus, porque nós podemos estar aqui dentro do templo todos os dias de nossa vida, se nós não perseverarmos, se nós não buscarmos essa perfeita lei de liberdade e nela perseverar, nós não amaremos a Deus. A coroa incorruptível, como foi ensinado semana passada, ela é dada para aqueles que amam a Deus. Ela não é dada para qualquer um, não. Ela não é entregue a qualquer pessoa. Ela é dada para aqueles que amam a Deus. E o que Deus diz sobre o amor? Ele tudo suporta, Ele tudo crê, Ele jamais se acaba. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso que Jesus está nos dizendo. Que nós devemos deixar de lado as coisas que nos levam para mais longe dele, e que através do nosso relacionamento nós podemos estar intimamente ligados, religados com ele. Se coloque de pé em nome de Jesus.